Abraço fraterno a todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui reunidos. O nosso agradecimento à direção desta casa que nos oportuniza este encontro nesta noite. Que Francisco de Assis e sua falange de amigos espirituais esteja nos amparando nesta reunião, nesta conversa fraterna, em que vamos conversar sobre as nossas relações, simpáticas e antipáticas, de encarnados e especialmente dos desencarnados. Para isso, é necessário que nós comecemos conversando sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências. Não estamos aqui pela vez primeira, nem pela última. Vamos retornar tantas quantas necessárias no nosso burilamento espiritual. Já fomos companheiros de jornada, certamente já estivemos juntos. Alguns que já me conhecem de outras vidas gostam de mim, outros não tanto. E estas são as nossas relações. E não por acaso nos reunimos nesta casa, nesta noite, para tentarmos reatar laços que foram rompidos por um, pelo outro, pelos dois, pelo grupo, pela leva, em posições diferentes, pontos de vistas divergentes, como se diz hoje, pelas picuinhas da vida. Também temos que entender da pluralidade dos mundos habitados. Não é só o nosso planeta que tem vida humana. Existem muitos planetas melhores que o nosso. Mas como nós somos muito vaidosos, como eu costumo dizer, sempre que nós falamos em ETs, em extraterrestres, nós pintamos os coitadinhos com uma cara feia, com uma antena, com guampinha, narigudos, um olho só, porque nós somos os mais bonitos do universo. Talvez seja uma das nossas deficiências na nossa autoanálise. Comunicabilidade dos espíritos. Estes preceitos, esses princípios estão na Revista Espírita de dezembro de 1868. E o nosso assunto de hoje vai basear-se na comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam, nós, encarnados entre nós, os desencarnados entre eles, e nós com eles e eles conosco. Ponto. Isso é basilar, é um princípio da doutrina, não se discute. Independente da condição de encarnado ou desencarnado, influenciamos e somos influenciados uns pelos outros. E muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. E alguns com uma capacidade incrível de colocar ideias que lhe convêm na cabeça dos outros. E quando esses irmãos desencarnam, eles não mudam. Eles continuam assim, com as suas influências. E como diz a questão 459, mais das vezes são eles que nos dirigem. E isto faz com que tenhamos algumas relações truncadas, desajustadas, inclusive na família. Um fala uma coisa e o outro escuta completamente diferente. E já é causa de conflito. Mas vamos adiante. Somos sempre atraídos ao convívio daqueles que pensam como nós.
Nós não escolhemos pessoas, amigos, no nosso convívio social que pensem diferente de nós. Os que gostam de churrasco não convidam para almoçar domingo com os vegetarianos. Não é compatível. Estou dando um exemplo piegas, mas verdadeiro. Os semelhantes se atraem. Também costumamos refletir, repelir aqueles que divergem das nossas ações e pendores. Mesmo na situação de encarnados, nós escolhemos as nossas amizades. Escolhemos com quem conviver. E aqueles com os quais não temos sintonia, não fazemos amizade. Não aprofundamos a relação. Porque, como a gente diz, não me faz bem. Sinto repulsa, não gosto de estar junto, não prefiro. Muitas vezes, só porque ele pensa diferente de mim. Os diferentes se repelem, não conseguem conviver ainda. Mas uma das nossas tarefas de espíritas é mudar esse paradigma. Uma das nossas tarefas, das nossas missões, do nosso dever de casa é fazer com que aqueles que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, eu deles me aproxime. Como irmão, como cristão, como espírita. É fundamental. É para isso que nós estamos aqui. Esta jornada de alguns anos de vida nos serve para isso. Como falei no início, para reatar os laços. As figuras aqui são bem significativas. Bem significativas. Aquela irmãzinha ali está perturbada e recebe mais perturbações. Este irmão aqui está preocupado e está recebendo o auxílio daquele que está na mesma sintonia vibracional. Pediu e está recebendo. E ali há o compartilhamento de energias deletérias. Isto porque existe a má sintonia e a boa sintonia. É muito comum que familiares que moram em cidades, em lugares diferentes, peguem o telefone para ligar para alguém e a pessoa diz, eu já ia te ligar. Vai chegar um ponto, se não nesta encarnação, nas próximas, com certeza, nós não vamos precisar de celular para conseguirmos conversar à distância uns com os outros. Nós vamos conversar pelo pensamento, pelas ondas mentais. Porque o celular são ondas magnéticas. Nós ainda não temos a mente aperfeiçoada suficientemente para agirmos como um celular. Mas os nossos pensamentos são poderosíssimos. Nós alcançamos lugares inimagináveis. E é aí que está ou a solução, ou o grande problema das nossas simpatias e antipatias. Um exemplo bem chula. Pensei naquele e fiquei com dor de cabeça. A minha energia negativa bateu lá, não bateu nele e retornou para mim. Foi só pensar naquela pessoa e eu já estou chateado. Por quê? Porque a minha energia não foi compatível com a dele. Fiquei sozinho na parada. Então, existe a má sintonia. Não há comunicação. E existe a comunicação também entre as mentes. E esta comunicação, a boa sintonia, a gente diz amigos espirituais. Amigos para quê? Para o bem
ou para o mal? Vamos ver mais adiante. Temos o privilégio do esquecimento do passado na encarnação atual. Isto é uma bênção divina. Aqui entre nós, encarnados, que podemos nos visualizar, certamente temos, de outras vidas, verdugos, sofredores, aqueles que maltrataram, aqueles que abortaram, que subjugaram, e por aí afora. Graças a Deus, temos um véu que nos encobre o passado. Se assim não fosse, não teríamos condições de nos suportar. Imaginemos numa família sob o mesmo teto, inimigos que se enxergam. É impossível conviver. Graças a Deus, nós temos esse passado encoberto. Possibilita não identificarmos diretamente os nossos inimigos, não mostra nossas fraquezas e comportamentos inadequados do passado. Isso evita que um filho diga para o pai: mas tu me matou na vida passada, tu me assassinou. Na divisão do roubo que nós fizemos, tu quis ficar com mais do que eu e me matou. E agora está querendo dar uma de bonzinho de meu pai? Querendo dar exemplo? Imaginemos esse diálogo numa família. Nos aproxima dos desafetos e inimigos. Aquelas pequenas rusgas que nós temos entre nós, amigos, familiares, são ainda resquícios, ranços que trazemos de animosidades, de relações não bem resolvidas. Mas estamos ali, nos aproximando, nos burilando, lixando para nos tornarmos pedras preciosas. Esta é a finalidade da nossa estada. Oportuniza o reatamento das relações passadas. Quando nós vemos filmes de época, aqueles bandos entrando nas aldeias, assassinando, matando, incendiando, e os que sobravam eles levavam como escravos, éramos nós. Éramos nós que estamos aqui hoje. Não é ficção. A nossa história da humanidade sempre foi calcada em guerras, briga pelo poder, luta, morte, inclusive em nome de Deus, que digam as cruzadas. Matávamos, nos apossávamos das coisas materiais, representando Deus. Possibilita resgate em grupo, que é a família, dos débitos anteriores. Isto é uma bênção. É uma bênção termos uma família que, bem ou mal, está unida e caminhando para a frente e para o futuro. E se não fosse a família, ainda estaríamos no período de selvageria. A simpatia entre os seres não existe por acaso. Acaso não existe no plano de Deus. Nossa reencarnação é minimamente, nos mínimos detalhes, planejada. E não planejamos sozinhos. Existe uma equipe espiritual especializada em auxiliar-nos no processo reencarnatório. Então, hoje, quando dizemos, vim nascer nesta família, que castigo. Não, foi um pedido.
E um pedido muito fervoroso, porque para os 7 bilhões que estamos aqui, tem cerca de 21 bilhões na fila para reencarnar. Nós somos privilegiados de estarmos aqui. Então não vamos nos queixar do que nos acontece. Estamos pagando parcelas mínimas dos nossos débitos anteriores. Então, nós vamos estar juntos até o fim. Esta encarnação é planejada justamente para andarmos juntos, com companheiros da espiritualidade escolhidos por nós. Não, eu vou resgatar. Ele vai se aproximar de mim e eu vou, pelo amor, pela perseverança, pela prece, convencê-lo de que mudei. E ele vai me aceitar como amigo. Os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento influencia, sim, os nossos inimigos. E os amigos também, é lógico. A nossa postura deve ser única, deve ser sempre a mesma. Eu não posso aqui nesta noite, meus irmãos, falar de honestidade, se lá no meu negócio eu procuro desviar o imposto, eu cobro um pouquinho para mais. Quem eu sou, afinal? Então nós somos o conjunto da nossa própria obra, e não das obras físicas, mas especialmente dos nossos pensamentos, das nossas ondas mentais. E muitos de nós, se não quase todos, já nos pegamos assim, eu não queria fazer isso, mas já fez. O não queria chegou atrasado. E se fez é porque queria. Não existe desculpa. No trânsito, é comum. Não queria ter passado nesse sinal, mas já passou. Se não queria, teria tido cuidado anterior. E com relação aos nossos adversários do plano espiritual, especialmente, não temos o direito de utilizar esse não queria. Nós temos que querer sempre respeitá-los e amá-los. Fazermos a nossa parte. Cada um segundo suas obras. Tudo é planejado na espiritualidade. Quando dizemos amor à primeira vista, estamos identificando espíritos simpáticos entre si, que comungam das mesmas ideias, estão no mesmo nível de vibrações mentais, nas mesmas ondas. Vamos abrir o jogo. Com certeza, algumas pessoas aqui encarnados viram o meu rosto, mas esse aí? Outros, esse aí eu já vi. Então nós somos recebidos aonde vamos e com quem compartilhamos, com simpatia ou antipatia. É normal, é comum. Porque trazemos lá no íntimo algumas lembranças, agradáveis ou desagradáveis, dos irmãos com os quais convivemos. E isto, muitas vezes, aflora. Não sei quem é, não conheço, mas não gostei dele. Eu já ouvi isso. Não sei quem é, não sei de onde veio, mas não gostei dele. E o contrário também. Que pessoa agradável, eu nunca tinha visto. Mas como gostei dessa pessoa. Por quê? Porque nós já nos gostávamos de outra vida. Do passado. Próximo, distante, quem sabe. É comum isso. E é muito comum nós nos sentirmos desconfortáveis em determinados momentos, em determinados ambientes. E aí que nós temos que prestar atenção, não nos outros, mas em nós. Vigiar a nós mesmos. Quando der
este problema de nos sentirmos desconfortáveis, próximos de alguém ou de algum lugar, oremos. Não temos o direito de nos desconcentrar dos bons sentimentos. Não foi por acaso que chegamos ali. Não foi por acaso também que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas está ali. Fomos orientados para estar naquele ambiente com aqueles seres, para minimizar as ondas negativas que ali estão vibrando. Não é por acaso, aqui em Cachoeirinha talvez não exista, não aconteça. Lá em Capão acontece seguido, especialmente no verão. Atritos na fila do mercado, porque a caixa não tem troco para dar para uma pessoa, terminou o troco que ela tinha. E aí, uma pessoa em ondas negativas contamina todo o grupo que está ali. Nós espíritas, às vezes entramos nessa. Mas é mesmo, né? Tinha que ter troco. O senhor não acha? Tá. Inflamamos ainda mais. Por quê? Inimigos de outra vida estão ali, aproveitando o momento para botar as garrinhas de fora. Afinidade mental e sintonia vibratória. A afinidade mental é a afinidade de ideias, de informática, que eu não sei nada. Agora, de sintonia vibratória, é de sentimento, de carinho, de amor, de atenção, de alegria, de sorriso, de abraço. É diferente. Muitos de nós compartilhamos ideias, conhecimentos, sem amor. Eu já te expliquei 2 vezes. Entendeu? É assim. Explicou 2 vezes. Eu te expliquei 2 vezes. Cadê o sentimento da explicação? Aonde está? Então, isso é muito importante. Que nós, companheiros de caminhada, amigos e inimigos, temos que ter, já que temos essa afinidade mental, já que estamos acoplados pelo pensamento, temos que ter vibração de sentimentos também. É muito importante. Se nós querermos sair desta encarnação um pouco mais leves do que quando aqui chegamos, o momento é agora de compartilharmos os nossos bons sentimentos, especialmente com aqueles com os quais temos mais dificuldade. É muito comum a gente ouvir piadas de genro e sogra, nora e sogra. Por que será? Então está na hora de revertermos isso. O cunhado chato. O cunhado não é chato, é o cunhado que é necessário para melhorar todo o grupo, através da prece. Quando ocorre o oposto, nunca vi essa pessoa, mas ela me causa mal-estar. E é verdade. Por quê? As nossas manifestações que falávamos antes, olha ali, as mãozinhas para fora. Se nós prestarmos atenção, os noticiários diários trazem essas notícias. Assassinatos por moedas, por passar na frente de alguém. Um encontrão, um esbarrão, desavisado, causa furor. Porque estamos ali encontrando 2 espíritos que já não se amavam antes e que tiveram a oportunidade de se encontrar e pedir desculpas. Desculpa, meu irmão, não quis fazer isso. No entanto, ficam na mesmice de achar que cada um tem razão. E nisso, os 2 perdem a razão.
A nossa tarefa de espíritas é a tarefa do algodão entre os cristais. Se não podemos ajudar os nossos adversários, não os deixemos mais perturbados do que já estão. Senão nós vamos nos atrapalhar. Temos encontro de espíritos devedores e comprometidos entre si por causa de atos praticados no passado. Temos o encontro de espíritos que pensam de forma diferente. Neste caso, na medida em que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, é o que nós temos que trabalhar em nós, não nos outros. Trabalhar em nós esta tolerância, aumentar a energia positiva, expressar mais sorriso, não aquele sorriso de veneziana, né, com os olhinhos embaixo, assim. Em casa tu me paga. Não é assim. É o sentimento amoroso, fraternal. É a única maneira que nós temos de sanar as nossas adversidades, as nossas brigas, os nossos desamores de vidas passadas. Eu interpretei esta figurinha aqui como alguém, e me veio aquela passagem daquele potencial suicida que estava para se jogar sobre a ponte e alguém lhe entrega o livro dos Espíritos. Anos depois, ele põe uma dedicatória naquele livro dos Espíritos e passa adiante. Este livro salvou a minha vida. Espero que salve de mais alguém. Então, é a reaproximação. É o reatar a relação. Questão 386, do Livro dos Espíritos. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Não sabe explicar, mas eu vi aquela pessoa e gostei dela. Ela é minha amiga. Não sei de onde, mas é. Frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não têm outra causa. São espíritos simpáticos, que se reúnem enquanto encarnados, ou mesmo na espiritualidade, para trabalhar no bem. São as levas de espíritos do bem, companheiros de Jesus, amigos espirituais, simpáticos com o bem. A antipatia tem causas e efeitos diferentes. Vamos ver. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme e lhe inspira a fazer o mal. Aquelas pessoas que não permitem que lhes chamem a atenção. Sabem que estão errados, mas não admitem o erro. Eu é que sei. Deixa assim. E se afastam. Não aceitam que alguém lhes auxilie para o bem. São espíritos que ainda precisam caminhar um bocadinho mais. E vão caminhar. E talvez, sofrendo as próprias consequências das ações que praticam, um dia se reabilitem. E é certo que sim. Porque Deus nos perdoa sempre, nos possibilita refazer
trabalhar novamente o que não foi bem feito. Tá? E assim vai. Aqui tem uma figurinha. O alcoólatra admite que é alcoólatra? E se algum parente, se algum familiar diz, diminui um pouquinho. Que é isso, cara? Quer me dar lição de moral? Na idade que eu estou? Eu é que pago? E aí ele vem com uma série de respostas para ele convincentes e que lhe bastam. E se afasta daquele amigo, se afasta daquele familiar. Contigo não dá para conversar. Tu só quer dar conselho. Cuida da tua vida. Infelizmente é assim que acontece. Não aceitam reatar a relação. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não vai ser compreendido, mas não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, limitando-se a evitá-lo e lastimá-lo. Aqui é bom que a gente se lembre que é o que acontece com os nossos espíritos protetores. Eles não batem palma quando a gente erra. Eles nos inspiram a fazermos o bem. E quando porventura deslizamos, eles não nos reprovam, não nos recriminam, mas não compatuam com o nosso erro. Não aplaudem. Então, neste momento, eles se afastam. Se afastam. Não contribuem com a nossa derrota. No momento que voltamos ao caminho do bem, eles estão conosco novamente. O espírito, nesta situação, ele não toma a iniciativa justamente respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque senão seria muito fácil. Ô, meu anjo guardião, resolve essa. E aí a gente terceiriza o problema. Passa para o anjo da guarda, resolve. Tu é meu amigo, meu parceiro. Não é assim. Os nossos problemas são nossos problemas. De nós dependem as soluções. Os espíritos protetores, os espíritos amigos superiores, estão sempre dispostos a estar conosco. Só tem um porém. É preciso que nós queiramos estar com eles. E aí vem o assunto da noite. Qual é a onda mental, qual é a onda de sentimentos vibratórios que eu estou sintonizado? Tudo me incomoda? Tudo me atinge? Tudo me constrange? Tudo me perturba? Ou, por maior que seja o problema, eu me mantenho sereno, eu mantenho a calma, eu mantenho a tranquilidade, eu mantenho o sorriso, paz no coração, sabendo que amanhã vai mudar. E como dizia o nosso Chico, por pior que seja o problema, só vai durar uma encarnação, aí ele se torna pequeno. Sempre vamos ter espíritos do bem nos auxiliando. Sempre. Mas para isto é necessário buscarmos agir no bem. Buscar pensamentos positivos. E como a nossa humanidade está precisando de coisas positivas. Principalmente nas redes do WhatsApp. Que notícia ruim são grandes contribuidores da mídia, da televisão, das rádios. Infelizmente, pessoas têm prazer de mandar, de compartilhar coisas negativas. Isso nós temos que cuidar também. Estou falando para mim, porque os meus ouvidos estão bem próximos da boca. Dois seres estranhos podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Isto é comprovado diuturnamente. Companheiros de escola que foram anos, se mantêm afinizados, ligados
estão sempre, sempre, sempre em comunhão de sentimentos. Enquanto que tem irmãos que passam meses, anos, sem se telefonar, sem se falar, sem se ver. Ah, é meu irmão. Deve estar bem. Não me pediu nada, não ligou pedindo nada, deve estar bem. Por atraírem-se mutuamente, tornam-se amigos unindo forças. E aí é que vem o seguinte: estas forças destes amigos, qual é a direção que tomam? Espíritos do bem se reúnem para fazer o bem. Espíritos do mal se reúnem para planejar e perpetuar o mal. Se não fosse assim, nós não teríamos quadrilhas qualificadíssimas em todos os setores. Houve um município, hoje, essa madrugada, um município ficou sem luz, porque uma quadrilha cortou a luz da cidade para assaltar os bancos, banco, correio, foi tudo, fizeram a limpeza. Eu não ouvi bem a notícia, mas foi por aí. Eles estudaram, eles uniram esforços e sentimentos para planejar e perpetuar aquilo. São espíritos simpáticos? Sim. São amigos, acompanhados de muitos amigos espirituais, que estão na mesma vibração, que, enquanto encarnados, se preocupavam em assaltar, roubar, e quando desencarnados, não mudaram. Ou alguém aqui dos meus irmãos, das minhas irmãs, acha que vai virar anjo assim quando chegar do outro lado? Lamento informar que não é assim. Nós vamos continuar exatamente como somos aqui. Francisco de Assis, estando na horta, foi abordado por um dos seus irmãos. Irmão Francisco, se você morrer hoje, o que vai acontecer? Vou continuar carpindo lá para onde eu for. Era isso. Não muda. Então nós nos reunimos para o bem ou para o mal. Neste momento que nós estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, em boas vibrações, fraternas e amorosas, de buscar esclarecimento. E, infelizmente, muitos irmãos, que não pensam como nós, estão noutra faixa vibratória, amigos entre si, planejando coisas menos nobres. Nós aqui estamos planejando algo melhor para o nosso futuro. Já é grande coisa. As afeições da terra continuam no mundo dos espíritos, sendo mais sólidas do que eram por não terem interesses. É lá na espiritualidade que nós vamos retirar a máscara, o verniz social, como se diz, e vamos nos apresentar tal qual somos na realidade. E lá vamos nos reencontrar. Ah, tu que era aquele que fazia palestra lá, mas olha aí teu estado, cara. Olha como é que tu está. Está pior do que eu, que ia uma vez por mês lá só na casa espírita. Mas eu praticava o bem, tu só falava. E é assim que vai acontecer. Cada um de nós vai ter os laços dos sentimentos apertados mais firmemente na espiritualidade. E é assim que nós vamos nos reunindo em famílias para evoluir. Pelo amor, pela simpatia. Aí vem aquela situação, metades eternas. O espírito é um ser completo, não é metade de nada. Somos únicos. Não existe cópia. Nem irmão gêmeo é cópia do outro. São diferentes. O corpo pode ser bem parecidinho,
mas os espíritos às vezes são bem diferentes. Conheço gêmeos que um é totalmente do bem, e o outro é, como dizem lá na fronteira, da pá virada. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo parto. São diferentes. Estão em degraus diferentes da escada evolutiva. E também não é por acaso. Um vai servir de auxílio para o outro, fazendo ele evoluir, fazendo crescer. Não é por acaso que estão ali. Existe metade de laranja, de maçã, mas não de pessoas. Nós somos indivisíveis, nós somos únicos no mundo de Deus. O que existe sim é simpatia, sintonia vibracional, comunhão de pensamentos, ideias e sonhos comuns. Conforme a elevação espiritual, almas se afinizam no mesmo propósito, do bem, para missões relevantes em todas as áreas, social, moral, tecnológica, religiosa, etc. E a sintonia do pensamento? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. O que falávamos lá no início. Nós temos que ser vibrações positivas, amorosas, fraternais. De acordo com o nível evolutivo, vamos perdendo os ranços e aprendendo a conviver, aparando arestas. Transformando inimigos em amigos e ampliando nossas afinidades, perpetuando nossos relacionamentos, não como metades, mas como companheiros de jornada. Que Jesus nos traga muita luz, muita paz, e que possamos sempre vibrarmos em amor, em simpatia, em amorosidade. Muita paz, muita luz. Muito obrigado por estarmos reunidos neste teto que nos abriga.